Eu estou aqui para falar um pouco sobre a nova versão do módulo de catálogo da Merchant API. Bom, acessando aqui a documentação, né, nos guides, a gente tem os guides separados por versão. Meu foco aqui vai ser a nova versão. E começar falando um pouco de o que mudou, né, o que nos motivou a criar essa nova versão. E em seguida dar alguns auxílios ali, alguns exemplos nos primeiros passos para começar a utilizar ela. É, Na nova versão da API aqui, a gente traz uma gestão de cardápios unificada, né? O que significa isso? Num cenário em que um restaurante, uma loja, ele possui mais de um serviço contratado aqui no iFood, antigamente você precisava ficar fazendo a gerência dos dois ou mais catálogos de forma separada, né? Então você precisava criar um item em um, criar um item no outro, e ficar fazendo toda essa gestão aí meio que várias vezes, né? Uma vez para cada catálogo. Então a nossa maior motivação aqui foi trazer essa experiência unificada, né? Isso aqui ele vai destravar também uma nova experiência no portal do parceiro. Então a gente melhorou bastante ali como que fica a usabilidade do portal e trouxemos também algumas novas features aqui na API. Né? Como eu falei, ali a questão dos múltiplos serviços, né, múltiplos catálogos, a gente acaba lidando com isso aqui na API chamando de contextos, né, catalog context. Nós adicionamos esse parâmetro como query param em alguns endpoints ali que tratam de itens e complementos. E também em alguns cenários a gente traz na resposta da requisição essa propriedade chamada Context Modifiers. Né? Isso aqui ele está trazendo as informações daquele item nos diferentes contextos que ele está sendo ofertado. Né? Então, nesse primeiro exemplo que nós temos aqui na documentação, seria de uma loja que possui os catálogos da entrega padrão do iFood e o catálogo digital, que é um outro serviço aí que o iFood oferece para os seus clientes. É, Também outra coisa que a gente traz aqui nessa nova versão da API é uma feature que estava vindo sendo solicitada há um tempo aí pelos nossos parceiros integradores, que seria um endpoint para criação ou edição de um item completo, né? Antes a gente para criar um item com um grupo de complementos, com complementos associados, a gente precisava fazer acho que umas 6, talvez 7 requisições, né? Uma para criar cada entidade ali que compõe esse item. E agora a gente traz essa funcionalidade em um único endpoint, onde você pode passar ali no payload todas as informações que vão compor esse item. E ele é um endpoint put, então se aquele ID de item já existir aqui na nossa base, vai ser feito um update dele. Né? Então pode ser bem útil aí para alguns parceiros. Uma outra coisa que a gente ressalta aqui de novo nessa nova versão da API a pizza ela foi remodelada, né? O item pizza aqui dentro do iFood, a gente tratava ele antes como uma entidade separada, algo completamente diferente. Eles tinham endpoints isolados e a gente entende que pizza ela se encaixa como um item, mas ela é um item com algumas características especiais, né? Algumas características pré-definidas. Então, pizza agora ela vai ser gerenciada pelos mesmos endpoints que a gente gerencia o item, com um ponto de atenção ali é que ela precisa ter 4 grupos de complementos obrigatórios que fazem a composição da pizza, né, que é o tamanho, massa, borda e sabor. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui adiante, é, mas acho que por enquanto nós vamos olhar em seguida como que começamos a utilizar aqui a nova versão da API. Para utilizar aqui a nova versão do módulo de catálogo, a gente precisa fazer uma pequena migração ali na versão dos cardápios das lojas dos parceiros. Então a gente disponibilizou aqui 2 endpoints para isso. A gente tem um endpoint para checar qual versão se encontra o catálogo do parceiro e também
outros endpoints para fazer o upgrade da versão ou downgrade caso ocorra algum problema inesperado ali e seja necessário retornar para a versão anterior. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho a minha loja de teste já configurada. Ela está na versão 1 do cardápio da API. E eu tenho dois catálogos aqui nessa loja, né? Tenho os catálogos de entrega e o catálogo do cardápio digital. Eu posso fazer aqui um upgrade da versão do meu catálogo. Esse endpoint aqui, ele triga um processo assíncrono do nosso lado. Então, semelhante a alguns outros processos em batch que a gente tem, ele vai me devolver um batch ID para eu fazer o acompanhamento aqui dessa operação. Normalmente isso aqui pode demorar até alguns minutos. Se a migração for feita utilizando o parâmetro clean aqui, o cardápio que já existia na loja ele vai ser totalmente apagado e a gente espera que ele seja criado novamente ali por parte da integradora. Mas isso aqui facilita muito, né? Deixa muito mais rápido esse processo. Então, nesse meu cenário aqui, provavelmente já terminou a migração. Ok, status completo. E se eu for checar a versão do meu catálogo, agora eu devo estar na versão 2. Eu continuo com dois catálogos, né? Eu continuo com dois contextos aqui nessa loja. Mas eu já estou na versão 2 e agora eu posso utilizar todas as features que essa nova versão do módulo traz aí pra gente. É, Agora que a gente tem ali o nosso catálogo já migrado, né, na nova versão, nesse momento ele se encontra vazio. Então, se eu for listar aqui as categorias de algum dos meus catálogos, eu vou ter uma lista vazia. E a gente pode observar aqui esse mesmo comportamento no portal do parceiro, né, que já seria a tela com a nova experiência, ali, a experiência da versão 2. E nesse momento eu não tenho nenhuma categoria. Então, vamos lá criar uma categoria aqui, em seguida a gente consegue popular ela com um item. Passar aqui o meu catálogo ID. Uma coisa importante, né, é que essa categoria ela vai ser criada em todos os catálogos. Todos os catálogos eles têm as mesmas categorias, os mesmos itens, né, a gente só consegue diferir eles ali customizando por contexto. Então, se por exemplo eu estiver ofertando um item que eu só vendo no catálogo de entrega ou apenas no catálogo digital, é necessário que eu pause ele no contexto que eu não estou ofertando ele, né? Então, vamos lá. Vou criar aqui uma categoria de hambúrgueres. Show. Então, tenho aqui a minha categoria. E a seguir a gente vai utilizar o endpoint de criação de item completo para popular essa categoria. Então a gente tem aqui, né, o nosso cardápio recém-migrado, já tem uma categoria criada aqui nele, porém essa categoria ainda não possui nenhum item, a gente vai criar um item nela agora. Eu vou utilizar aqui um payload quase igual ao do exemplo que a gente tem no guide aqui da parte de criando e editando o item completo. Eu vou só trocar aqui alguns IDs e eu já entro em detalhe explicando um pouco mais desse payload. Bom, a gente aqui no iFood a gente manteve ainda aquela estrutura de arquitetura de informação que a gente tinha na V1, né? Então quem já usava API ali sabe que o nosso item ele é associado a um produto, que os grupos de complementos são associados a um produto também e os complementos também são associados a um produto, então por aí vai. A gente tem uma parte ali na doc que detalha certinho essa arquitetura de informação. E isso aqui se reflete um pouco no payload desse endpoint. Aqui a gente tem o ID do item, foi um ID que eu gerei aleatoriamente agora há pouco. Ele é um ID que não existe na nossa base, então se foi informado um ID que a gente não tem aqui, a gente vai criar um item novo.
essa categoria que eu vou informar aqui vai ser a mesma categoria que eu criei anteriormente, nossa categoria de hambúrguer aqui. Passar aqui. Tá. E aí eu tenho algumas informações do item aqui, a parte de preço, external code, o ID do produto. Esse ID do produto eu também não tenho ele na base ainda, então eu estou informando aqui esse ID e eu preciso informar esse produto aqui no corpo também. Existe um cenário e que dá para reaproveitar um produto que já existe aqui. Eu vou entrar em detalhe nele um pouco mais para frente, mas se esse ID do produto foi informado por um produto que já existe aqui, que foi criado ali pelo outro endpoint que cria só o produto, dá só para passar ele aqui também, sem a necessidade de informar ele aqui no body da requisição. Se ele foi informado aqui um produto que já existe, essas informações vão ser atualizadas nesse produto. Ok. Então, a parte de context modifiers que eu falei um pouquinho na introdução, aqui eu estou passando o meu contexto de white label e o meu contexto default. Então, eu estou especificando os dois contextos que eu tenho nessa minha loja. Eu posso passar aqui, por exemplo, se eu quiser pausar um pausado e o outro ativo, eu posso passar. Eu posso colocar os preços diferentes para cada um desses serviços, eu posso colocar códigos diferentes para cada um desses serviços. E se eu não informar algum desses contextos, ele vai pegar a informação que eu tenho aqui em cima. Então, seria aqui o external code, o preço e o status que eu tenho na raiz do item. Né? Esses aqui eles servem como um fallback para os contextos que não forem informados ali. Então, aqui o meu produto, que é o que eu linkei o produto do item aqui em cima. Meu produto é um cheeseburger, eu tenho esse AN, eu digo que ele serve duas pessoas. Tenho o campo de imagem. Se eu quisesse criar esse item já associado a uma imagem, a gente tem um outro endpoint, que eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes aqui nesse papo, mas ele é um endpoint bem simples de upload de imagem. A gente recebe um base64, salva essa imagem aqui na nossa cloud e retorna um path, né, que vai ser um path relativo dessa imagem. E a gente espera esse path aqui, né, para linkar com o produto. Então, você pode reutilizar a mesma imagem em diferentes produtos ali, desde que essa imagem tenha sido previamente informada para a gente através do outro endpoint. Estou linkando aqui um grupo de complementos, né? Um grupo de complementos que eu informei aqui no request também. Então, voltando, né? Nada disso aqui que eu estou passando já existe na nossa base. Tudo isso aqui está sendo criado e vai ser criado tudo com esse request aqui. Meu outro produto aqui que vai ser uma batata frita. Tem aqui os detalhes do meu option group, né? Option group com nome de acompanhamentos. Ele tem só uma option, que é essa option aqui embaixo, que vai ser a nossa batata frita. Nesse cenário dessa option aqui, eu só informei o modifier para o contexto de catálogo digital. Então, os valores desse cara aqui no meu contexto default, eles vão pegar o valor aqui da option, né? Então, eu vou estar provavelmente com esse preço e esse original price ali no meu complemento no contexto de entrega padrão do iFood. Vamos lá, vamos criar esse cara aqui. Show. O retorno aqui do endpoint ele é basicamente a mesma coisa que eu enviei, né? Mas deu 200, então a gente sabe que ele foi criado. A gente pode conferir aqui no portal do parceiro, que eu já vou ter esse item associado a essa categoria. Aqui, ó, tem o meu cheeseburger criado, ele está, né, disponível na entrega e no cardápio digital com esse preço aqui, então o original price está diferente, mesmo que eu informei lá no request. E eu tenho também o meu grupo de complementos, a minha batata frita, com aquele preço que eu falei ali no contexto de entrega, né? Ele acabou pegando o preço da option porque eu não tinha informado o contexto de entrega na hora de enviar. A gente tem algumas outras possibilidades aqui com o uso desse endpoint. Para facilitar um pouco a vida, né, de operar com esse endpoint, a gente tem um endpoint de GET que ele retorna exatamente no mesmo formato que a gente espera aqui no put. Então ele pode ser bem útil ali para alterar algum item que já tinha sido criado antes, se
forem necessárias fazer alterações em várias das entidades ali. Então, o get aqui, retornando o mesmo payload ali, no mesmo formato que a gente espera no put. Aqui no put de item, ele, como eu falei, ele é um put, né? Então ele cria ou altera essas entidades aqui. Então eu posso utilizar esse endpoint para alterar qualquer informação que eu estou informando aqui. Então vamos lá, se eu quiser trocar o preço aqui do meu item, eu posso dizer que o meu preço aqui no cardápio digital ele agora é R$ 20. E acho que por enquanto vou mexer só aqui no item, né? Depois eu vou mostrar parcelado cada uma das alterações. Show. Então aqui se eu alterar, eu alterei o item, o preço do contexto de cardápio digital, né, o white label. Se eu for olhar aqui, o meu preço foi alterado apenas no cardápio digital, aqui na visão do portal. Eu posso alterar alguma informação do produto, então se eu quiser trocar, por exemplo, o nome do produto de cheeseburger para x-salada, eu posso fazer aqui através desse endpoint e eu vou aproveitar aqui para alterar também alguma informação da option. Eu vou passar a alterar aqui o preço da minha option, então esse preço aqui vai refletir apenas nos contextos que eu não estou informando. Então eu vou passar aqui um valor de R$ 10 para minha batata frita. Então alterei aqui o nome do meu produto do item e o preço do meu complemento. Né? A gente pode checar aqui, né? Virou um x-salada agora. E o preço da minha batata frita foi alterado aqui no contexto de entrega. A gente pode alterar também informações do Option Group da mesma forma aqui, né? Então eu posso alterar o nome do Option Group, eu posso alterar a quantidade aqui do mínimo e máximo que ele aceita. Né? Lembrando que quando a gente está falando de um grupo de complementos obrigatório, ele tem um mínimo diferente de zero, né? Maior que zero. Mas isso aqui pode ser qualquer valor inteiro positivo, né? Então acho que é o mesmo comportamento que a gente já tinha ali na V1, a gente mantém esse comportamento aqui em questão de option groups e etc. Bom, eu tenho mais um cenário aqui que eu posso fazer. Eu vou criar um item com um produto que já existe. Nesse momento eu só tenho 2 produtos criados e a gente tem uma validação de que não faz sentido eu ter o mesmo produto na mesma categoria 2 vezes, né, como um item. Então eu vou ofertar aqui a nossa batata frita. Então vamos lá. Eu vou limpar um pouquinho aqui o nosso payload. Eu tenho um produto que já existe, então não vou precisar informar ele novamente. Eu vou só passar aqui o ID do meu produto para o item. Eu vou gerar aqui um novo ID, né, que eu quero criar um item diferente. Então eu acabei de gerar esse ID aqui. É na mesma categoria que eu tenho. O external code vai ser batata com os seguintes valores aqui. Vou passar R$ 15 a porção de batata frita no contexto de cardápio digital e vou botar ela por 14 aqui no cardápio de entrega. Também alterar os meus códigos, colocar tudo batata aqui no final. Deixa eu ver. Ok. Como eu mencionei, né, a gente acaba podendo reutilizar como a gente está informando os IDs aqui, e eu sei que esse é um ID de um produto que eu já tinha informado anteriormente, eu não preciso passar nada aqui referente a produtos da minha requisição, se eu não quiser alterar o meu produto de batata frita, que nesse meu exemplo aqui eu não quero, então eu posso apagar tudo isso aqui, e aí eu vou criar esse item aqui agora. Ok. Enviar a requisição. Beleza, meu item foi criado. Meu item batata aqui está pronto. E se eu olhar aqui no portal,
E eu tenho agora a minha batata frita e o meu x-salada ali com as informações que eu tinha passado aqui. É, lembrando, né, que essa não é a única forma de criar produtos, option groups e complementos. Eles podem ser criados ali de forma semelhante que a gente tinha na versão 1. Então, os produtos podem ser criados previamente e serem utilizados aqui apenas informando o ID. Ok, eu tenho mais um cenário aqui que eu posso mostrar, que seria um cenário de reaproveitando um grupo de complementos, né? Eu vou voltar aqui para a requisição que eu tinha anteriormente, vou gerar um novo ID, que vai ser um outro item também aqui. Vou gerar um outro ID de produto. Cadê o meu produto? Opa. E eu vou criar um X-Bacon, que ele possui o mesmo grupo de acompanhamentos. Vamos lá. Então, meu produto é o mesmo ID que eu informei aqui em cima. Ele vai ser um X-Bacon. Pão, carne, queijo, salada e bacon. Ok. Tá. Então, esse é o grupo de complementos que eu já existia. Eu vou manter esse ID, né? Eu vou acabar utilizando ele aqui novamente. E como eu não quero editar nenhuma informação dele, eu não preciso passar aqui nem a informação dele, nem a informação das options. Ok. Vou colocar os preços um pouco diferentes aqui para o X-Bacon. E é isso. Então tá aqui criado o meu item. Nesse cenário que eu passei aqui, o meu grupo de complementos ele até veio preenchido aqui embaixo. Vamos ver agora no portal como é que ele tá. Meu X-Bacon foi criado e eu tenho aqui o acompanhamentos batata frita. Lembrando que nesse cenário de reutilização de um mesmo grupo de complementos, quando é feita alguma alteração nesse grupo aqui, seja alteração no nome, inclusão, pausa ou alteração de preço nos complementos desse grupo, isso afeta todo mundo que compartilha desse grupo de complementos. Então, pode ser interessante aí fazer um uso dessa forma, mas vale esse ponto de atenção aí. É, acho que da parte aqui de criação de item completo é isso que eu tenho para falar. E nos próximos momentos aí eu vou falar um pouco de outros endpoints ali para gestão, alteração ali de informações de item, sem a necessidade de ficar passando todo esse payload aqui que nós entendemos que pode ser um pouco custoso ficar toda hora recuperando essas informações aqui para ficar informando nesse endpoint. Falando agora um pouco de outras formas que a gente pode utilizar para fazer a gestão dos nossos itens e complementos, a gente tem alguns outros endpoints bem mais simples que servem para fazer a atualização do preço, do status e do external code desses itens. Vou passar aqui alguns exemplos. Então eu tenho. Qual item que é esse aqui? Só um momentinho. Meu cheeseburger. Vou alterar aqui o preço do meu cheeseburger. Opa, tá. Trocar aqui o meu ID. Scale prices não faz sentido para mim nesse exemplo. Bom, de forma semelhante à informada lá no endpoint de item completo,
Eu posso passar aqui o preço na raiz, né, que ele vai ser o preço que ele vai passar para os contextos que eu não informar. Então, se eu quiser passar o mesmo preço por dois contextos, eu posso só informar uma requisição assim, que ele vai alterar nos dois, ou eu posso informar o meu preço por catálogo aqui e eu posso passar apenas os contextos que eu quero alterar, né? Então, nesse caso aqui, eu quero alterar só no contexto do cardápio digital. Eu vou botar um valor aqui de R$ 23. E, bom, beleza, deu 200 aqui, a minha requisição foi feita com sucesso. Então, o meu x-salada, né, na verdade não era mais cheeseburger porque eu tinha alterado ele, mas o meu x-salada ele vai estar com seu preço atualizado no cardápio digital de R$ 23. Como eu falei, se eu quiser botar o mesmo preço nos dois, eu posso passar apenas o price. Então aqui 15,17. E se eu atualizar aqui a minha página, eu vou ver que eu estou com o mesmo preço aqui nos dois contextos. Esse endpoint aqui pode ser muito útil, né? A gente sabe que alterações de preço e status são uma das operações que a gente mais tem aqui no cardápio. Então, por isso que a gente disponibilizou esses caras aqui. O de status segue exatamente a mesma lógica, né? Se eu pausar aqui na raiz, ele vai pausar nos dois contextos, e se eu quiser alterar apenas por contexto, eu posso passar ele aqui no status by catalog. Vou fazer um exemplo aqui só para ilustrar. Então, o mesmo item que eu vou mexer vai ser no meu x-salada. E eu quero informar que ele vai estar pausado no contexto de entrega. Então, posso enviar isso aqui, né? Ok, deu sucesso. E se eu recarrego a minha página, vou esperar que ele esteja pausado aqui no meu contexto de entrega. Exatamente. É, de forma análoga ali a gente tem a parte do external code. Então, posso passar aqui na raiz, se eu quiser passar para os contextos que eu não informei aqui na requisição, ou eu posso passar aqui por catálogo informando os meus contextos. Nós temos os mesmos endpoints, o mesmo conjunto de endpoints ali para complementos. Então, aqui para options, a gente tem um payload basicamente igual, né? Eu posso passar aqui o option ID, o preço na raiz ou o preço por catálogo. Tem uma pequena diferença aqui no endpoint de complemento para o endpoint de item, é que no endpoint de complemento a gente tem esse parent customization option ID. Esse é um ID que atualmente ele só serve para o item de tipo pizza, né? Então, como eu vou tratar um pouco de pizza ali mais para frente, eu não vou entrar nesse assunto agora. Na hora que for falar de pizza, eu explico um pouco melhor isso aqui. Então, nós temos de preço, nós temos de status e o de external code aqui, todos com esse mesmo formatinho ali, todos com esse mesmo padrão de comportamento. Então, enviou na raiz, ele vai alterar para todos os contextos que não foram informados e você pode enviar também um contexto só sem enviar na raiz e ele vai alterar só naquele contexto que você informou. Bom, a seguir a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pizza, né? Vai ser um tema um pouco mais complexo, então vai ser um pouco mais extenso ali a explicação de tudo. Falando um pouquinho da pizza agora, como eu mencionei lá durante a introdução, a pizza ela agora é tratada como um item do tipo pizza, né? Ela não tem mais uma estrutura separada. E ela é um item que possui obrigatoriamente quatro grupos de complementos, né, que são os grupos de tamanho, massa, borda e sabor. Aqui na documentação a gente tem uma breve explicação ali com algumas imagens de como ela é ilustrada ali no portal do parceiro. Então, aqui no tamanho a gente tem, além do nome do tamanho, a gente tem as informações de quantidade de pedaços daquela pizza, quantidade de sabores, né? Então, se a pizza broto pode ser só um sabor, ou a média e a grande podem ter um, dois ou três sabores. É aqui no tamanho que a gente põe essas informações.
Ah, temos também o grupo de massas, né, que aqui pra gente seriam aqueles exemplos de pizza com a massa tradicional, com a massa integral, massa fit, massa fina. E também o grupo de bordas, que são a borda tradicional, borda recheada, doce, salgado, catupiry, cheddar e aí por diante. E por último, né, talvez o mais importante é o grupo de sabor, que são efetivamente os sabores de pizza que estão sendo ofertados. E esse grupo tem um pequeno detalhe, né, que a gente entende que uma pizza, o sabor de uma pizza, ele vai ter, por exemplo, um preço diferente dependendo do tamanho no qual ele é ofertado. Então, aqui a gente acaba precisando fazer uma relação do sabor da pizza com o tamanho dela, né, pra gente receber as informações ali de preço, status e código também. Então, aqui eu vou falar adiante, mas aqui na hora de montar a requisição, por exemplo, a gente acaba precisando linkar também o sabor com cada um dos tamanhos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok. Então, descendo aqui, né, na parte um pouco mais técnica da documentação, a gente tem aqui falando sobre a pizza. Então, a estrutura de um item tipo pizza tem esses quatro grupos que eu comentei agora há pouco, né? O tamanho, massa, borda e sabor. É, e aqui eu detalho um pouco sobre a relação dos sabores e tamanhos. Então, como eu falei, a gente acaba precisando relacionar, né, o complemento de sabor com o complemento de tamanho. E a gente faz isso através desse campo aqui, esse Parent Customization Option ID. Então, Parent Option ID também, em alguns lugares, ele é mencionado assim. Mas esse aqui seria o ID de um tamanho, né? Então, aqui nesse exemplo, esse ID começou um CA, que está passando o Parent, ele seria o da Option tamanho grande, enquanto o que é passado aqui seria o do sabor calabresa. Esse aqui é um exemplo de um endpoint de alteração de status. Vou detalhar um pouco mais sobre ele ali mais à frente, mas primeiro vamos criar a nossa pizza. Aqui eu vou explicar um pouquinho do payload, como ele é montado. Nós temos aqui um exemplo no portal, eu vou entrar em detalhes dele aqui um pouquinho no Postman. É, de forma semelhante ao item, né, todos esses IDs que eu estou informando aqui nesse payload fui eu que gerei separadamente, são IDs que não existem na base do iFood. Então, quando eu estou informando IDs novos, eu vou criar novas entidades. Se por acaso eu estiver informando algum ID que já seja de um item ou de um produto que exista, é, essa entidade ela é editada. Né? E eu vou mostrar também um exemplo de edição a seguir. Mas vamos lá. Aqui eu tenho meu item pizza. Um detalhe importante é que quando a gente está criando uma pizza, a gente não precisa passar o Category ID, né? Porque a pizza ela é uma categoria com item só. Então, nesse cenário aqui, como vai ser um item tipo pizza, a categoria precisa ser do tipo pizza também, basta omitir o ID da categoria que ela já vai ser criada ali automaticamente. Então, gerei meus IDs aqui, ID do item, ID do produto, que é esse produto aqui embaixo. Meu produto tem quatro grupos de complementos, né? Tamanho, massa, borda e sabor. Aqui eu também tenho os produtos dos meus complementos, então massa tradicional, massa fina, tamanho médio. Esse valor do quantity aqui que eu estou informando é a quantidade de fatias, né, daquele tamanho de pizza. Então eu acabo passando essa informação aqui dentro do produto. É, bordas e os meus sabores, né? Nesse cenário aqui eu tenho dois tipos de massa, dois tipos de borda, dois tamanhos e dois sabores. Nos meus grupos de complementos, eu tenho um grupo de complementos de tamanhos, né, do tipo size, com as duas options que eu estou enviando ali mais para baixo no payload. Grupo de massas, tipo crust, bordas e toppings. Agora falando um pouco dos complementos em si, né? O meu complemento de tamanho médio está sendo linkado com o produto aqui do tamanho médio, se a gente for aqui para cima. E o fractions que eu estou informando aqui seria
quantos sabores eu posso ter nessa pizza, né? Então, nesse meu cenário aqui do exemplo, a minha pizza de tamanho médio, ela só pode ter um sabor, enquanto a minha pizza de tamanho grande aqui embaixo, ela pode ter um ou dois sabores. Aqui eu tô falando agora do meu complemento de calabresa, né? E eu tô informando, fazendo aquela relação que eu comentei do sabor com o tamanho através do meu context modifiers aqui. Então, eu tenho para cada um dos meus contextos, né? Então, eu tenho o contexto de white label, que é o cardápio digital, e o contexto default, que é a entrega padrão do iFood. Eu tenho para cada um dos meus contextos e também para cada um dos meus sabores. Então, eu acabo tendo ali quatro modifiers para cada sabor nesse meu exemplo aqui. Então, eu tenho a calabresa no tamanho médio, né, de acordo aqui com o Parent Option ID, que esse aqui é o do complemento, o ID do meu complemento. Tá aqui em cima, opa, aqui meu complemento tamanho médio. Aí eu tenho calabresa médio no contexto de white label, tenho calabresa grande no contexto de white label ainda, e os mesmos dois, né, calabresa médio e calabresa grande, para o meu cardápio default. Eu tenho um complemento ali muito semelhante para minha pizza de marguerita, né, que seria o outro sabor. Então aqui eu também tenho os quatro modifiers por contexto e por tamanho. E mais abaixo eu tenho os de borda. Estou dizendo que a minha borda tradicional ela não tem custo, né? E a minha borda recheada tem um custo ali de R$ 4 se for escolhido. E massa tradicional e massa fina. Ok. Só para ilustrar aqui, no meu portal do parceiro, eu não tenho ainda a categoria criada, né? Como eu comentei, ela vai ser criada automaticamente na hora que eu faço essa requisição, se eu omitir o category ID ali no request. E eu vou mostrar lá como que essa pizza aparece pra gente. Boa. Bom, aqui veio preenchido, né, o meu category ID. Eu vou até colocar ele aqui, que na hora de editar eu acabo precisando informar ele. E vamos ver como que ficou no meu portal. Bom, foi criada aqui a minha categoria de pizza, né? Essa categoria tem os dois sabores que eu informei e eles têm no tamanho médio, tamanho grande, ambos aqui. O preço também a gente pode ver por aqui, né? Cada um tem seu preço diferente, foram os preços que eu informei. Esses aqui são os preços que eu informei nas modifiers, né? Então aqui para o meu contexto de entrega, no tamanho grande, a pizza de calabresa tem esse valor, cardápio digital tem esse e por aí vai. A parte de configuração de tamanho, massa e borda a gente consegue acessar por aqui, né? Clicando em editar. Nós temos aqui o tamanho, né? Tamanho grande, 12 pedaços, que foi aquele quantity que eu informei. Os fractions, minha quantidade de sabores. E aí eu consigo ver também a massa e a borda. Bom, esse aí foi um exemplo, né, de criação do item pizza. Eu também posso utilizar o meu endpoint para fazer edição, né? Como eu comentei. Então, eu vou fazer aqui uma edição desse item. E o que, que eu vou querer mudar nesse momento? Eu vou mudar o nome de um dos meus sabores. Então, no lugar da minha pizza marguerita, ela vai ser frango catupiry. Frango com catupiry. E se eu quiser também mudar o preço de alguma coisa, eu posso mudar também, né? Não preciso fazer tudo junto, óbvio, cada alteração aqui ela pode ser feita separadamente, mas só para ilustrar que eu consigo alterar ambas as coisas por aqui, eu vou fazer aqui. Então, a minha pizza de calabresa agora, média, no contexto de white label, ela vai ser R$ 30. E eu troquei o nome ali da minha pizza de marguerita para frango catupiry. Boa. Requisição deu 200. E aqui no portal a gente vai ver frango catupiry e
minha pizza aqui, tamanho médio, no cardápio digital que eu alterei, está por R$ 30. É, Bom, a gente pode utilizar aquele mesmo endpoint ali para fazer adição e remoção de sabores, né? Então, à medida que você vai populando aqui, tanto os complementos, né, com os complementos de sabores que for adicionando, e linkando eles aqui no grupo de sabores, eles vão adicionando de mesma forma que você pode remover, né? Se eu quiser remover essa option aqui e deletar também ela aqui de baixo, eu vou acabar removendo os meus sabores da minha pizza. Show. Tá. Então, se por um acaso não for necessário. Oh, perdão. A gente entende que esse endpoint aqui ele é um endpoint um pouco mais estrutural, né, no contexto de pizza. Então, se você quiser estar alterando a estrutura da pizza, mas se você tá, por exemplo, quer só trocar o preço ou status da sua pizza ali, você pode não querer utilizar esse endpoint, que ele é um endpoint um pouco pesado, ele tem bastante informação aqui, você precisa montar o payload dele. Então a gente tem aqui, através do endpoint de complementos, né, o endpoint de options, eu posso também alterar as minhas informações. Então deixa eu pegar os IDs aqui. Ah, vou alterar o ID da minha pizza de calabresa. Então, o ID do meu complemento de calabresa, eu vou passar aqui. Eu vou alterar o status dele. Então, aqui está a minha option. Vou alterar ele para pausado. E eu quero pausar somente em um dos tamanhos, né? Então, eu vou fazer uso aqui do meu Parent Customization Option ID. Então, esse cara aqui, preciso pegar de novo, aqui. Então, no meu tamanho médio, né? Eu estou editando o status da minha pizza de calabresa somente no tamanho médio, quando eu estou passando essa informação aqui. E como é que acontece? Esse valor do status, ele é preenchido para quem eu não informar aqui nos meus contextos, né? Eu posso informar somente o status, se eu quiser pausar ela em todos os contextos, ou eu posso informar somente o contexto aqui, se eu quiser pausar em apenas um deles. Eu vou pausar nos dois. Então, fazendo essa requisição aqui, se eu for olhar aqui no portal, na parte de status, eu pausei a minha pizza de calabresa no tamanho médio, né? Dá um refresh aqui na página. Então tá aqui, ela tá pausada, né? Apenas no tamanho médio. E eu posso, da mesma forma, voltar ela aqui em apenas um dos contextos. Então, no meu contexto de white label, eu vou tirar esse status aqui. E como eu estou falando, né, aqui pelo status by catalog, e estou informando apenas um dos contextos, ele não vai mexer no outro. Então, se eu mexer aqui, ele vai ativar só para o meu cardápio digital. Então tá aqui ativado só para o meu cardápio digital. Eu posso fazer essas alterações ali para tamanho massa e borda também. Acho que o tamanho não faz muito sentido, né? Ter um preço só nele. Então, se eu quiser trocar o preço da minha borda recheada, eu posso vir aqui, passando o ID da minha option da borda recheada. Cadê? Bom, aqui. Então, ela estava por R$ 4. Se eu quiser passar aqui. Vou passar aqui agora a borda recheada, ela vai ser R$ 6. E se eu for olhar aqui na minha pizza, tá aqui a minha borda recheada por R$ 6, né? Então, acho que é isso. Essas são as funcionalidades ali, a forma de gerenciar uma pizza agora com a nova versão da API. A gente espera que isso aqui acabe facilitando um pouco, né, a jornada ali, a gestão de cardápios em geral
com mais de um contexto, com um contexto só, esse endpoint tipo de item, ele tem bastante potencial, né? A gente entende que ele é um pouquinho complexo e, por favor, se precisarem de algum auxílio, contem conosco ali com o time de suporte, que nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado aí pela atenção, pessoal.